que estão aqui no canal da Elos Conectados. O meu nome é Jéssica Araújo e hoje nos nossos 20 minutos conectados vamos falar sobre comunicação afetiva. E vamos ter aqui uma convidada muito especial, diretamente do Rio de Janeiro. É a Fabi Lima. Nós vamos estar aqui solicitando o convite para ela, para que a gente possa iniciar a nossa live de hoje. Então, a Fabi, ela é advogada, trabalha com mediação, conciliação, círculos de construção de paz. Ela é fundadora da página, projeto, de coração para coração, trabalhando com as metodologias de comunicação não violenta e círculos de construção de paz. E ela vai falar um pouco sobre essa comunicação afetiva, como é que ela se dá nas relações, de trabalho, nas relações familiares, no nosso dia a dia. E aí nós estamos recebendo os nossos convidados de hoje. Bom dia, Lene Soares, tudo bem? Nós estamos aqui no aguardo da entrada da nossa convidada para iniciarmos a nossa live. E aí estamos seguindo, com esses temas relacionados à comunicação, à escola, à facilitação de diálogos. Opa! Olá, bom dia, Fabi Lima, de coração para coração. Já está chegando aqui na nossa sala de hoje. Vamos ficar aqui no aguardo. Olá! Bom dia, Fabi! Tudo bom? Bom dia, tudo bem, e você? Diretamente daqui do Ceará para o Rio de Janeiro. Alô, Niterói! Que bom tê-la aqui conosco, viu? Seja muito bem-vinda a Elos Conectados. Eu estou muito bem, espero que você também esteja, né? Também Aí, estou muito feliz de estar aqui com você nessa manhã de sábado. Também estou chegando bem, dormi bem, graças a Deus. Então vamos para 20 minutos conectados tá aí, bem preparada? conectados. Preparada para os nossos 20 minutos? Ele é bem rápido, viu, Fabi? Então, assim, gente, para vocês que estão chegando agora, apresentar a Fabi, né? A nossa convidada de hoje, ela é idealizadora da página de Coração para Coração, é um projeto que também trabalha nessas temáticas, de educação, família, empresas, com as duas metodologias da comunicação não violenta e a justiça restaurativa. Ela vai falar um pouco também desse trabalho que ela desenvolve aí em Niterói, no Rio de Janeiro, né? Essa cidade maravilhosa, que eu amo muito, viu, Fabi? Tenho muito carinho pela sua cidade. E hoje nós vamos falar sobre comunicação afetiva. Então, Fabi, tá preparada? Já podemos iniciar? Claro, Vamos lá, né? podemos. Adoro! E aí, lembrando para as pessoas que estão entrando aí no chat, né? Bom dia a todos e a todas, as páginas do Direito Liberta, Descomplicando o Direito, Mônica, Antônia, a turminha aí do Ceará que já está entrando. Vocês podem estar interagindo conosco aí, né, no nosso chat, fazendo as perguntas para a Fabi. E aí, no decorrer, né, da live, a gente vai fazendo as perguntas, certo, Fabi? Então, assim, Nada. eu queria começar, falando dessa questão da importância da comunicação afetiva, né, nas relações sociais como um todo. E eu, particularmente, eu, Jéssica, trabalho com essas metodologias de mediação, justiça restaurativa, mas tem algumas coisas que eu ainda queria entender, e até legal para as pessoas que estão nos assistindo, saber a diferença dessa comunicação, assertiva ou positiva, como alguns chamam, para a comunicação afetiva, né? Então, eu queria que você começasse falando da importância dessa comunicação e essa diferenciação, né? Que muitas vezes as pessoas confundem, né? Esses tipos de comunicação e o que é a comunicação afetiva. Então, Jéssica.
Eu acho bacana até começar a falar sobre a proposta do projeto, e aí, dentro já dessa explicação, eu já vou trazer a ideia do que é uma comunicação voltada para o afeto, né? A proposta do projeto, ela inicia com um olhar de cuidado interior. Eu acredito muito que a gente precisa fazer esse movimento interno, de cuidado interno, para a gente buscar a nossa sabedoria individual, interna, que todos nós temos, porque a maneira como a gente está vivendo atualmente, a gente acaba tendo esse distanciamento, essa desconexão com nós mesmos. Então, através desse olhar que a gente tem para a gente, e aí de uma forma completa, olhando o ser humano holístico que nós somos, né? Mente, corpo, espírito e emocional, a gente busca transformar as relações, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente escolar, que é onde a gente também acaba tendo muita presença dessa família, né? A relação familiar, ela também leva para o ambiente escolar muito o que acontece dentro da sua casa. Então, por isso que a gente olha tanto a família, a relação familiar, quanto o ambiente escolar, o ambiente pedagógico. E aí muita gente pergunta assim, mas como vocês fazem isso? A gente tem a ideia de colocar a criança e o adolescente como centro dessa proposta. Então, eles são os pontos focais. Quando eu falo que eles são os pontos focais, é porque a gente vai olhar, a gente vai estar sempre fazendo um movimento, buscando práticas e ferramentas para que a gente olhe as necessidades dessa criança, desse adolescente, as emoções, os sentimentos, o comportamento que gera em torno dessas necessidades, dessas emoções. E em relação aos pais, que aí eu boto aí como educadores, de um modo geral, a gente busca desconstruir padrões violentos que eles causam dor, causam desconexão em relação a esse pai com esse filho. E normalmente esses padrões violentos eles são acionados quando existe uma situação desafiadora, angustiante, que normalmente é relacionada a um conflito, é gerada através de um conflito e de inquietudes que existe nessa relação, tanto porque o pai às vezes está desconectado com ele mesmo, ele não tem consciência do que está acontecendo dentro dele, na vida dele, e acaba não dando conta também do que está acontecendo com aquela criança, com aquele adolescente, né? E então a ideia realmente é desenvolver essas ferramentas, como eu falei, a prática dessas ferramentas, que aí a gente pode olhar como estratégias, né, para poder proporcionar uma comunicação mais empática, uma comunicação amorosa, uma comunicação não violenta, como forma de abrir espaço, que é o que eu mais acredito, abrir espaço para o diálogo e para a escuta dentro dessa relação familiar. Quando eu atribuo ferramentas e estratégias para esse pai olhar para essa criança, se comunicar com essa criança de uma forma diferente, eu oportunizo esse espaço de diálogo e de escuta, aonde através desse movimento eles se fortalecem, tanto ele quanto o pai, né, e o filho também, porque eu estou empoderando os dois indivíduos que estão ali, dois ou todos que estão envolvidos naquela relação. Então, esses adultos, junto com seus filhos, eles, através dessas ferramentas, eles constroem, ou se já existe, a gente também pode dizer que a gente mantém, ou ainda a gente reconstrói, ou então eu costumo falar como por conta da filosofia da justiça restaurativa, a gente restaura uma relação mais saudável, um ambiente familiar mais harmônico, que a gente, através dessa proposta de desenvolver
esse ambiente mais harmônico, mais saudável, é porque a gente, através dessas ferramentas, a gente está fortalecendo alguns valores que muitas das vezes são esquecidos, que é o valor do respeito, o valor da colaboração, o valor da responsabilidade que todas as pessoas têm naquele ambiente que está convivendo. Então, assim, Uhum. essa é a proposta do projeto. Então, aí, nesse olhar, a gente pode entender que para eu poder promover isso tudo, eu vou estar desenvolvendo uma comunicação afetiva. Sim. Porque eu não olho simplesmente para aquilo que eu quero dizer para você, né? Não é algo diretivo, assim, eu sei o que eu quero falar, então hoje, por exemplo, hoje eu estou tendo uma comunicação diretiva com você, assertiva, porque a gente veio aqui com um assunto, eu vou sentar e vou falar com você. Apesar de, assim, a gente como é algo mais rápido, eu não tenho condições de estar promovendo uma comunicação mais próxima, aonde a gente busque saber qual é a sua real necessidade agora. A real necessidade agora, nesse momento, é entregar aquilo que a gente se propôs a entregar aqui. Esse é o ponto. Mas a gente não consegue se aprofundar mais. Eu não consigo compreender, ter tempo para compreender que emoções estão acontecendo aqui nesse ambiente. Eu sei o que está acontecendo comigo, mas com você e com as pessoas que estão assistindo a gente é mais difícil. Então, assim, aqui a gente está tendo uma comunicação mais direta, mais assertiva. Eu vim aqui entregar e vou falar aquilo que a gente se propôs a entregar. Na comunicação afetiva, não, a gente tem essas outras nuances que a gente precisa observar. Ela tá além da entrega de uma fala, de um interlocutor e de um locutor e de um interlocutor. Ela está olhando o ser humano como um todo. Eu preciso olhar para mim, entender quais são as minhas necessidades, as minhas emoções, o porquê qual é a importância daquela relação na minha vida, e eu preciso buscar também fazer esse movimento com o outro. Quais são as necessidades que ele está vivendo, que ele está tendo naquele momento, quais são as emoções, para que eu desenvolva uma comunicação que aproxime mais, que se conecte mais, né? Que a gente se fortaleça mais quanto social, quanto duas pessoas que estão ali querendo algo maior, querendo transformar algo em, em algo mais saudável, mais harmônico. Então, assim, essa é basicamente, assim, tentei de forma bem rápida tentar explicar essa diferença, né? Numa reunião, por exemplo, numa reunião de trabalho, né? A gente vai falar assim, igual você falou que a comunicação afetiva pode estar em todos os lugares. Se for um líder de equipe e ele sabe que a equipe dele às vezes está passando por um estresse, se ele for uma pessoa que está buscando essa comunicação, ele vai olhar para além daquela entrega daquele projeto, daquela situação que ele quer que aquela equipe entregue. Ele vai buscar saber o que cada indivíduo que está ali naquela equipe está vivendo na vida dela. Porque não é Uhum. só o que acontece dentro do trabalho. Na vida de cada um está acontecendo outras coisas. Quando a gente entra dentro de uma empresa, a gente não tira a gente como pai, como mãe, deixa lá em casa e eu entro na empresa como outra pessoa. Não. Então, assim, esse líder de equipe, por exemplo, ele vai buscar esse movimento de olhar. E se ele está se conectando e tentando fazer isso na vida dele, quando ele olhar a pessoa da equipe dele, ele vai saber que naquele dia ela não tá legal. Então ele vai buscar ter uma comunicação para tentar entender o que está por detrás daquele comportamento dela, que ele está vendo que não tá o normal, ela não é daquele jeito. Então ele vai, Fabi, vai buscar um diálogo para se conectar com essa pessoa de uma maneira diferente. e aí, Fabi, é importante a gente até falar um pouco desses elementos dessa comunicação afetiva. O que é necessário, né? Seriam essa questão da empatia, né? Já vi que você falou aí, né, dessa importância do olhar, né? Então, como eu desenvolvo essa comunicação afetiva?
Eu vou trazer um pouco de uma experiência. Muitas vezes, né, nós nos comunicamos bem, efetivamente, mas será que estamos nos comunicando afetivamente, né? Já aconteceu vários episódios comigo, por exemplo, de eu falar das minhas necessidades, meus sentimentos, e aí, em um momento que a outra pessoa não estava passando por um período bom, mas não tinha também como eu saber. E aí poxa, o tom de voz estava bom, a fala, né, em relação, né, o que eu queria desenvolver, falar do meu sentimento de necessidade, mas a pessoa entendeu de uma outra forma e foi muito agressiva, né, comigo. Mas aí depois eu refletindo, poxa, eu me comuniquei efetivamente, né, passei a mensagem, mas como foi para ela receber isso por conta do momento? Será que eu estava atenta ao que ela estava passando, ou ele estava passando, relacionado aos sentimentos e emoções? E muitas vezes nos nossos ambientes, né, seja família, seja ambiente de trabalho, né, nós queremos falar das nossas necessidades, dos nossos sentimentos e não vemos o outro, né? Será que ele está preparado para receber certas mensagens, né? Mensagens muitas vezes que a gente quer nos comunicar, seja no ambiente de trabalho, diretiva, né? Uma ordem, seja na família, de uma forma de tratar uma problemática, né? E aí muitas vezes a gente não sabe qual o momento certo. Aí eu queria que você falasse essa questão dos elementos da comunicação afetiva em relação a momento, né? A esses valores como a empatia. Então, o que é necessário para mim me comunicar afetivamente? Quando a gente fala das ferramentas, né, para a gente desenvolver essas ferramentas para propor uma comunicação mais afetiva, uma comunicação não violenta, né, que que tem como base a CNV. Eu costumo dizer que na CNV eu vou até falar dos 4 elementos, os 4 pressupostos da CNV, né, os 4 componentes da CNV, na verdade, que é a observação, os sentimentos, as necessidades e o pedido. Quando a gente começa a estudar a CNV, a gente acha que dentro daquela lógica ali da fala ali, daquela comunicação, a gente tem que aplicar eles certinho. Não, eu já observei, agora eu vou para a necessidade, eu vou para o sentimento, depois eu vou para a necessidade, depois eu vou fazer um pedido. Só que no dia a dia, essa realidade não é assim que funciona, né? Às vezes os 4 já acontecem de forma conjuntas. Então, assim, você não consegue separar certinho. É só realmente com a prática que você vai conseguir entender que esses elementos eles acontecem ao mesmo tempo, que não tem como eu separar e ser um robozinho que vai fazer cada etapa ali de forma individualizada. Então, quando eu olho a CNV, eu vejo o quanto é importante o primeiro elemento da observação. E aí eu vou dizer que aí eu vou entregar aquilo que você acabou de perguntar, que às vezes a gente faz toda essa mecânica, essa proposta, mas aí pra gente, na nossa relação com a gente. E aí só que a gente esquece que eu tô na relação com o outro, né? Então eu faço toda essa proposta mental para mim, para eu poder estar achando que eu vou entregar para ele o meu pedido, só que eu esqueço completamente do outro. Então, eu entendo que nessa relação interpessoal é muito importante o primeiro elemento. E o primeiro elemento não é só da observação, não é só observar o outro, é você mesmo. O quanto é importante você, às vezes, para você se comunicar, eu vou dizer assim, até vou dar um exemplo qualquer, assim, vou pegar uma situação que eu já vivi e vou trazer para cá. Tá acontecendo uma situação X e aquela situação está te incomodando muito, você já está no processo de fazer um movimento para interferir naquela situação que está te incomodando, que está te angustiando. Normalmente isso acontece com o pai, acontece num ambiente de trabalho também. Só que só que aquela situação é o outro que está realizando. E ele precisa realizar. É um processo dele. Então, você que está do lado de fora, você tem que olhar primeiro para você para saber por que aquela situação está me incomodando tanto.
Você caiu? Não, eu tô aqui. Tô Ah, tá, é aqui. porque tá rodando. Tá rodando. Eu acho que a conexão tá um pouco fraca. Mas eu tô te vendo bem, tô te escutando bem, certo? Tá bom, então tá bom. Então, assim, quando eu olho aquela situação, eu tenho que primeiro perguntar para mim por que que aquela situação está me incomodando, está me angustiando tanto. Para Hum, depois eu querer fazer a intervenção, né? E aí nesse processo de olhar para a gente, para saber por que que aquela situação está me deixando tão angustiada, uhum. eu já faço essa primeira observação. Eu preciso, é como se eu estivesse me descolando mesmo, descolando e me olhando do alto e falando assim, por que que meu corpo está assim? O que está gerando em mim esse desconforto todo? E quando eu faço isso, automaticamente eu já olho para o outro nessa observação também. Eu falo, mas por que que ele está buscando esse comportamento se o outro seria melhor? Então, assim, e aí a gente começa a não é que eu estou olhando e julgando, eu estou só observando o fato, sem me descolando mesmo daquilo que eu estou sentindo, do que é difícil, é muito difícil. Na verdade, eu não deixo de sentir. Na verdade, eu observo o porquê e aí eu consigo compreender, olha, eu tô angustiada porque, na verdade, aquela situação, eu faria aquela situação de uma forma diferente. E eu já vivi aquela situação uma vez, e eu já tive aquele comportamento que aquela pessoa está tendo, e não foi legal para mim. Então, como não foi legal para mim, meu cérebro está me avisando que aquilo dali não vai dar certo. Sim. Mas aquela pessoa, às vezes, nunca viveu aquilo. Então, ela tá escolhendo ter aquele comportamento porque ela não sabe que se vai dar errado, que vai dar errado. Você que sabe. Então, Interessante, Fabi. A questão então da escuta, né, também? O sim, escutar. eu costumo dizer que a gente precisa. Eu falo muito isso aqui em casa, até com o Lucas, e é muito difícil realmente. Existe no espaço da nossa fala, a gente precisa aprender a se escutar também. Em cada respiração que a gente dá, a gente precisa fazer um movimento não só de escutar o outro, mas que a gente respire e processe dentro da nossa cabeça o que, que a gente está falando, para ver se o que a gente está falando tem coerência com aquilo que a gente está sentindo, com aquilo que a gente verdadeiramente quer comunicar. Então, o processo da auto, é como se fosse a autoescuta, ele é tão importante quanto o processo de escutar o outro. Porque às vezes a Fabi, gente acha verdadeiramente que a gente está falando o que a gente está sentindo, o que a gente quer, quais são as necessidades que a gente está querendo que sejam atendidas ali, só que a gente às vezes não está. então eu posso dizer que os elementos da comunicação afetiva seria essa autoescuta, essa questão de uma observação mais apurada, não somente da minha pessoa, mas do outro, né, para que eu possa me comunicar efetivamente, afetivamente, tendo esse olhar para o outro, né, da empatia, do momento certo, na hora certa. E eu acredito que também a forma de como fala, né? E a questão das perguntas, a questão de como você vai falar, se também for muito objetivo, muitas vezes pode estar ofendendo, ou então, e vice-versa, né? Quando a pessoa também traz algumas mensagens diretivas, como a gente vai receber. Porque, na verdade, Fábio, a gente, nessas relações, né, de troca, né, de mensagens, de comunicação, que a gente fala muito dessa comunicação verbal, mas existe a não verbal, né? O olhares, as atitudes, os gestos, e muitas vezes a gente interpreta coisas também, né? Os movimentos das pessoas, e a gente começa a ver que é uma necessidade nossa também, de muitas vezes ter uma atenção, de muitas vezes ser escutado, né? E aí a gente fica nessa relação, ó. Muitas vezes na restaurativa eu costumo dizer vítima, né, e agressor. Muitas vezes nós somos também agressivos, né, com a fala, com o outro, na forma como a gente passa essas mensagens. Fabi, os 20 minutos já se foram! Foi tão bom! Falar só uma coisinha muito importante que quando a gente fala do cuidado interior, né, o seu Uhum. olhar,
E a gente faz a interligação entre esses padrões violentos que eu até falei, Sim, como a gente quer desconstruir, porque a gente precisa. Eu acho que um outro elemento muito importante, a gente precisa voltar para conhecer a nossa história também. sim. Como é importante a gente entender todas as gerações que vieram antes da gente e que fizeram da gente, nos constituem. Então, por que será que eu reproduzo alguns padrões, alguns comportamentos que me incomodam? Porque se eu já estou nesse ponto de buscar uma comunicação, uma proposta de uma comunicação afetiva, é porque eu já tenho consciência que existe um padrão que é violento e que me incomoda. Então, como eu faço essa busca de também utilizar essas ferramentas da observação e da escuta, eu também preciso fazer esse movimento de compreender essas gerações, essa estrutura familiar, essa árvore relacional que me fez estar aqui onde eu estou hoje. A Então, ancestralidade, né? isso, a nossa história, buscar esse entendimento da nossa história, compreender esse entendimento, é muito importante também para que a gente, daqui para frente, caminhe de uma maneira diferente. Né? Fabi, Então, aí cuidar interior também caminha por esse sentido. nós temos aqui alguns comentários, viu? Aqui nós temos comentários de pessoas aqui. A Ana Luísa, assistente social lá do Rio Grande do Norte. Lu, um cheiro, amiga, para você. Ela está dizendo aqui que está adorando a live. Ela também trabalha com o CNV, gostou muito da sua forma de interagir, viu? E de repassar a mensagem. A Ana Tarna, nossa diretora da Elos, também aqui, falou muito bem, elogiando, aqui do Ceará. Alene Soares. Diego, bom dia. Um cheiro para você, querido. Aqui também nós temos a Aida Carlos. Eu não sei se ela é daqui do Ceará ou se ela é do Rio. Seja Minha bem-vinda. mãe. Sua mãe! Olá, dona Aida! Diretamente do Rio também, né? Conectando conosco. Seja bem-vinda, querida. Aqui nós temos também algumas pessoas que estão aqui falando muito bem da sua live, da proposta do tema. E aí, é isso, amiga. Então, nós estamos muito gratas aqui pela Elo Conectados de estar recebendo de coração para coração esse parceiro imenso, assim, desde o começo que iniciamos, né, nessa jornada, você está aí conosco, interagindo. E aí, hoje, né, fizemos essa live sobre comunicação afetiva. E eu queria aproveitar, né, e falar que nós aqui da Elos estamos com uma oficina, exatamente pensando tudo isso que você falou, dessa necessidade do ser humano saber se conhecer, conhecer o outro, se comunicar, né? Nós estamos fazendo uma oficina de empatia, comunicação assertiva e escuta, né? Essas três temáticas em uma só. E aí nós estamos com inscrições abertas, vocês podem estar vendo lá, acompanhando o nosso feed. Sigam também as nossas páginas, né? Tanto do De Coração para Coração, como a Elos Conectados no Instagram, no Facebook, no YouTube. Essa live de hoje, dos 20 minutos conectados com o Rio de Janeiro, né? Vai estar gravada e vai estar lá no IGTV do nosso feed da Elos Conectados. A Fabi vai compartilhar também, né? Com o pessoal lá do Rio, de Niterói, né? Então, assim, Fabi, gratidão. Amor, é muito bom você estar aqui conosco essa manhã, aqui do Ceará. Tá uma chuvinha tão boa aqui, né? Não sei como é que tá aí no Rio, essa cidade maravilhosa. Como? O tempo tá esquisito, mas tá chovendo não. Jéssica, eu Fabi, agradeço demais seu convite. Eu estou muito feliz de estar podendo fazer essa conexão com vocês aí. E eu muito grata mesmo por ter participado. E é muito importante fazer esse movimento realmente para levar essa proposta para mais pessoas, né? Então, vocês estão de parabéns. E feliz por fazer parte desse movimento também. Tá bom? de coração para Beijo. coração, Fabi, ó. Adorei te conhecer presencialmente, né? Mesmo que virtualmente, né? Mostrar a carinha, né? Que muitas vezes a gente conversa só pelas redes sociais, via mensagem.
Mas muito feliz e muito grata de ter essa parceria de vocês, e principalmente do Rio de Janeiro, gente. É uma pergunta que não quer calar, né? Tem que ter. O Rio de Janeiro continua lindo, Fabi? Ah, claro, né? Sempre. É. Olha, então, agradecer a todos que estão aqui conosco, diretamente do Ceará, alguns aqui de Fortaleza, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, outros de outras regiões aqui do país. Jéssica. Então, oi. Ah, tô escutando. Pronto, então todos que estão acompanhando nossa live, ó, um cheiro e a gente aguarda vocês nos próximos 20 minutos conectados, viu? Beijo!